Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer informação, conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde e como que a sua estrutura de arcada pode interferir no equilíbrio dela, né? Então é por isso que nós desenvolvemos uma tecnologia chamada de biorreprogramação bucal. Esta tecnologia tem como intenção tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca, né? Então é isso que nós temos feito ao longo de praticamente 30 anos. Começamos lá atrás com os nossos antecessores. Minha principal fonte foi o Dr. Ernesto Furlan, e desde então estamos trabalhando através daquilo que foi criado anteriormente e de recursos que nós fomos criando. Eu tive muita sorte, muito privilégio de poder ter a oportunidade de criar, porque eu me lembro bem, quando eu estava ali começando os trabalhos com o Dr. Ernesto Furlan, e ele teve um desentendimento com o protético. Eu sabia pouca coisa sobre a parte de laboratório de prótese, e ele teve um desentendimento. Ele falou assim: Rogério, eu preciso que você me dê uma ajuda aqui, eu preciso que você comece a fazer os aparelhos aqui do consultório. Eu dei um frio na barriga, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Tá, vou tentar fazer o melhor que eu podia. E eu não tinha muito conhecimento, mas assim, estraguei muita resina, estraguei muito gesso. Os aparelhos no começo não saíam bons, ficavam meio esquisitos, mas atendia a necessidade do que ele precisava, e que era cuidar da saúde dos pacientes, e nós seguimos adiante. Depois eu fui me aperfeiçoando, e com isso eu criei a habilidade de um protético também, né? E foi essa habilidade que me fez, lá nos anos 93 para 94, criar o sistema DARA, né? Junto com o Dr. Ernesto Furlan, nós criamos o sistema DARA, que era o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, né? Daí continuamos no processo. Depois o Dr. Ernesto Furlan e a sua esposa faleceram no acidente de carro. Você que nos acompanha nossa história sabe disso. E nós continuamos a jornada sozinhos. E aí eu continuei. O primeiro passo que eu quis fazer foi publicar o livro, que a gente intitulou de Biocibernética Bucal em Busca da Saúde Perfeita. Era um livro que eu tinha começado a escrever com o Dr. Ernesto Furlan, e com o falecimento dele eu falei, eu quero publicar como uma homenagem aqui. Nós conseguimos uma editora, a Editora Madras, publicamos o livro e foi para frente, foi um bom sucesso, divulgou bastante, muitas pessoas têm acesso. Hoje você só encontra em sebos, isso foi em 2003, acho que 2002, 2003. Aí foi uma segunda edição em 2006, e aí depois a gente achou que era melhor trabalhar na escrita de um novo livro. Mas eu vou contar para vocês, não deu muito tempo de lá para cá não. A gente tem trabalhado muito, estudado muito, pesquisado muito, buscado cada vez mais recursos. Aí foi uma sequência, né? Nós desenvolvemos o sistema Polis, as placas oclusivas lisas, vimos os erros que estavam sendo cometidos com sistemas antigos da biocibernética bucal. Trocamos o nome porque estava sendo confundido com pessoas que não estavam trabalhando perfeitamente bem dentro daquilo que deveria ser a biocibernética bucal, que é uma técnica fantástica e maravilhosa. Daí nós continuamos o nosso processo de evolução, criamos o sistema Clear Balance Polis, Clear Balance DARA, depois o Polis Pro Reabilitação, e foi todo um contexto de evolução. E aí nós resolvemos também que o trabalho que nós estamos fazendo já era bem diferente do original que eu havia aprendido com o Dr. Ernesto Furlan. Em virtude dessas questões, nós resolvemos renominar a técnica para biorreprogramação bucal, por se tornar uma coisa mais didática. Fizemos registro de marca, tudo bonitinho, e para também não ser confundido com profissionais que trabalhavam de forma inadequada. E assim foi seguindo a vida, nós fomos caminhando nesse processo, até que nós começamos a ter experiências com atletas amadores, né? Começamos a ter atletas amadores. Aliás, o tema do programa de hoje é odontologia do esporte. Nós vamos falar da relação que tem o trabalho da biorreprogramação bucal com o esporte. O fato é que
Quando nós começamos a atender atletas amadores, eles nos contavam, eu lembro, uma das primeiras histórias que me gravou foi do Dr. Fulano. Ele tinha alguns casos de pacientes, por exemplo, eu vou contar algumas histórias aqui. Paciente que estava com uma certa idade, tinha dificuldade de ereção, tinha um relacionamento às vezes com uma moça mais jovem, estava tendo dificuldade, e aí começavam a melhorar, passavam a ter a sua potência sexual recuperada. E às vezes esse mesmo paciente era um sujeito que gostava de jogar tênis, jogar futebol com os amigos e tal, e eles percebiam que assim, conseguiam jogar muito mais e cansar-se muito menos. E aí começava aquela brincadeira de bater os amigos, ganhar na quadra, ficar feliz no futebol e tal. E aí eram alguns relatos. Até então a gente não entendia exatamente bem o que estava acontecendo, mas nós sabíamos que os recursos ajudavam na questão respiratória, né? Então entendíamos que como o recurso dava para eles uma melhor condição respiratória, a gente tinha mais resistência física e tudo mais. Na minha experiência pessoal, eu recebia, por exemplo, atletas amadores que corriam meia maratona, maratonas, ou até hipermaratonas, né? Mega maratonas, são corridas de 90 quilômetros, 120 quilômetros, é uma loucura, né? E esses pacientes começavam a relatar que estavam melhorando muito o seu desempenho. A partir daí, nós começamos a orientar os pacientes a usar o aparelho durante a prática esportiva. Então, nós tivemos casos de pacientes, por exemplo, que jogavam tênis no campeonato local, ele estava em 105º, e depois de usar o sistema POLIS do esporte, né, da odontologia esportiva, o POLIS esportivo, ou POLIS Athletic, como nós gostamos de chamar, ele terminava o campeonato em 5º lugar. Até exame de doping fizeram no sujeito, que falou, pô, esse cara tá usando umas droguinhas aqui para entrar na quadra. De tanto que a diferença que fez no desempenho dele, né? E vários outros casos que nós estamos tratando, depois começamos a fazer tratamento de atletas profissionais, jogadores de futebol, fizemos alguns trabalhos com o pessoal do remo e vários outros segmentos no esporte, né? Partindo disso, nós fomos aprimorando o sistema de aparelhos. Nós pegamos o POLIS e criamos uma versão dele, que é o POLIS Atlética, que como eu disse ainda agora, e fomos desenvolvendo esse sistema para ajudar na melhoria da performance do atleta. E aí o que a gente tem que explicar aqui para vocês é como que isso é possível, né? Como que um dispositivo bucal, um aparelho, pode melhorar a performance de um atleta sem causar doping, sem causar uma situação constrangedora para ele, e muito pelo contrário, trazendo melhoria para a saúde. Um dos relatos que a gente via nesses profissionais do esporte ou amadores era que, primeiro, eles se cansavam muito menos. Segundo, a recuperação era muito mais rápida, né? Então, vamos dizer, um jogador de futebol, ele saía do campo de defesa dele e ia para a área de ataque. Então, é uma jornada compridinha ali, né? Quando saem correndo em disparada, a maioria deles, quando chega lá, tá super cansado, tem dificuldade de voltar correndo de novo. E esses atletas treinam para ir e voltar várias vezes, mas durante o jogo, eles dão o máximo da capacidade deles e às vezes aquilo é extremamente cansativo. E esses atletas comentavam que, por exemplo, eles conseguiam fazer isso muito mais vezes do que eles faziam normalmente e a recuperação era muito mais rápida, desde que eles estivessem usando os aparelhos. Os pacientes que corriam meia maratona, maratona, hipermaratona, eles notavam que o rendimento deles assim aumentava, eles conseguiam correr períodos longos, como é o caso dessas modalidades, e terminavam bem e aumentavam o seu rendimento, ou seja, diminuíam o tempo que eles executavam o processo. Outra coisa que nós começamos a notar é que diminuía, às vezes, na maioria das vezes até eliminava, as lesões. Porque vez ou outra, um atleta numa situação
de prática do esporte que ele mais gosta, aí torce um tornozelo, machuca um joelho, uma coisa aqui, por um esforço maior que se tem, e nós percebemos que diminuía a lesão. E um outro sintoma bastante comum, né, é que o baço, que ele tem que fazer o processo de filtragem, a produção de novas células e tudo, trabalhando nesse sistema para gerenciar a parte respiratória, é muito comum os atletas falarem que eles têm a dor da faca, como eles chamam, que aquela dor que você já praticou esporte, sabe? É uma dor na lateral, né? E é uma dor aguda, parece que alguém cutucou ali, e por isso que nos atletas, alguns atletas falam que é a dor da faca, que é o homem da faca. Eles costumam falar dessa forma. E esses atletas relatavam que não sentiam mais esse tipo de dor ao utilizar o aparelho. Então nós começamos a pesquisar para entender de que forma que o corpo estava sendo beneficiado. E claro, baseávamos na nossa experiência no tratamento de outros problemas, né? Quando um paciente chegava para a gente com dores nas costas, pé, joelho, dor de cabeça, que nós utilizávamos com ele o sistema Polis, né? Que é o que deu origem ao Polis Athletic, nós estávamos trabalhando, fazendo ajustes na superfície destes aparelhos para construir ali a curva individual de compensação. Existe uma técnica que foi desenvolvida durante mais de 20 anos para construir essa curva de forma ideal, né? É uma coisa que não é tão simples. E aí, fazendo esse processo, você conseguia criar um eixo de equilíbrio na cintura escapular, que são os ombros, né? E na cintura pélvica, que é o quadril. A partir desse processo de reequilíbrio das estruturas esqueléticas, quando o atleta estava correndo, a pisada, a passada dele, por exemplo, era equivalente. Ele tinha o mesmo peso, força de pisada no pé direito do que no pé esquerdo, por causa do ajuste que o Polis fazia. E uma das principais características que o Polis tem é que ele tem mobilidade, ele permite o deslizar do queixo de um lado para o outro, para frente e para trás. E isso faz com que o atleta, um jogador de tênis, um jogador de futebol ou qualquer outra modalidade, como vôlei, basquete, por exemplo, ele tivesse uma situação onde, por exemplo, quando ele inclina o corpo, que ele roda o corpo para um lado ou para o outro, sobe para cabecear uma bola ou para fazer um movimento, a estrutura do Polis automaticamente equilibrava naquela função pelo simples movimento de balanceio que o aparelho fazia. Na verdade, automaticamente o corpo fazia o movimento lateral-lateral, antero-posterior, equilibrando aquele atleta. Outra questão que foi percebido, um aumento de força, né? Um aumento de força do atleta na execução do seu esporte. Por exemplo, ele está no remo, tem mais força para remar. Se você fizer um experimento simples, para você entender como é que é essa questão da força, é o seguinte, ó. Levante os seus braços, peça para alguém te ajudar. Levante os seus braços, estique o braço, né? E aí você vai pedir para uma segunda pessoa empurrar o seu braço para baixo enquanto você resiste à força. E você vai perceber que, se você travar os dentes, você tem muito mais força de resistência. Agora, se você abrir a boca, aquela força diminui. Então, se você vai olhar um halterofilista, por exemplo, que ele está levantando peso, ele trava os dentes com muita frequência. Nós fizemos também alguns experimentos nesse setor. Então, fazendo esse processo de equilíbrio da boca, fazendo com que a musculatura tenha contração igual, o atleta melhora a força do chute, a força na prática do esporte. Você vai dar uma cortada no vôlei ou lançar uma bola no basquete, seja a modalidade, ele tem mais equilíbrio estrutural e é direcionado uma força melhor para a execução daquilo que ele tem que fazer. Então, essa é uma das razões que a gente foi verificando de resultados através do uso dessa tecnologia chamada Polis. Hoje, nós temos aí, né, bastante atletas amadores que gostam de correr, gostam de pedalar, e todas essas áreas são beneficiadas através do sistema Polis. Aliás, parece história de vendedor, mas não é. Todas essas pessoas que estão praticando um esporte com um pouco mais de intensidade deveriam usar um sistema de placas como esse
para que haja um equilíbrio na estrutura da arcada e, consequentemente, benefício de todo o corpo. Mas a parte que talvez seja principal dos benefícios que esse sistema traz é o fluxo respiratório. Então, o atleta profissional ou o atleta amador, ele normalmente, dependendo da modalidade que ele executa, ele tem um alto consumo energético, né? Então, quando ele está trabalhando a parte estrutural física, os músculos consomem uma grande quantidade de energia. E a forma que o nosso corpo produz energia é através do processo de degradação da glicose num ciclo chamado ciclo de Krebs. Então vamos lá, ele pega uma moléculazinha de glicose e transforma essa molécula em energia. Mas se está fazendo, como em algumas modalidades esportivas, faz de forma anaeróbica, a capacidade produtiva de energia é baixa. Então, uma molécula de glicose gera apenas 2 moléculas de energia. No entanto, quando você está na condição aeróbica, ou seja, tem oxigênio dentro dessa equação, a produção de energia é 36 moléculas. São chamadas de ATP, adenosina trifosfato. Então, essas moléculas de energia, veja, o corpo fica 18 vezes mais eficiente quando ele tem dentro da equação o oxigênio. E você vê que muitas vezes o atleta está respirando pela boca, né? Porque já é uma forma de compensar o sistema respiratório, que o nariz sozinho muitas vezes não dá conta de levar a quantidade de ar ou oxigênio que ele está precisando. Então, o aparelho é desenhado para aumentar a capacidade respiratória desse indivíduo. Então, ele passa a respirar 20%, 30% mais e, consequentemente, ele acaba rendendo mais na prática desse esporte e a recuperação dele é mais rápida, tá? Uma outra característica é que o corpo vai conseguir criar reservas de oxigênio nas células, porque eles têm uma quantidade boa. Então, mesmo na explosão anaeróbica, ele vai conseguir fazer um período de consumo do oxigênio e depois um período de consumo sem o oxigênio menor. Então, a parte onde ele vai estar sem oxigênio vai ser menor porque ele tem reservas, né? Vamos imaginar que o seu corpo é como se fosse um tanque de gasolina ou de álcool, etanol. E quando você está respirando bem todo o tempo, ele cria reservas, né, de oxigênio, então o seu tanque de oxigênio no corpo fica cheio. Da mesma forma, se você está respirando menos do que deveria, ou não tem uma reposição equilibrada, você fica com os tanques assim, na metade, 1/4, 3/4 do tanque, você tem uma reserva menor. Então, quando você vai para um processo de gasto energético mais alto, a sua capacidade de consumo é menor. Sua capacidade de consumo fica prejudicada, né? Porque você tem uma menor quantidade de oxigênio disponível. Então, deixa eu passar aqui. Você que é um atleta amador, um atleta profissional, você que quer cuidar de você, por exemplo, é muito perigoso as pessoas que correm de forma amadora. Se ela tem um desequilíbrio postural importante, daqui a pouco ela começa a lesionar o joelho, né? Ela começa a ter lesão no joelho e depois pode chegar num ponto de nunca mais poder correr, né? Às vezes quem gosta tem muito prazer de fazer isso, mas tem que se equilibrar nesse processo. E se você usa um sistema como o Polis, você vai não só equilibrar a estrutura física, como respiratória também. Então, para você que quer continuar fazendo um esporte saudável e cuidando da sua vida, vou passar os telefones da Odonto Balance para que a gente possa agendar a sua consulta de diagnóstico, também para obter informações, tá? Então, vamos lá. Você vai ligar no 94774-4220, que é o WhatsApp da Odonto Balance. Vou repetir, ó. 94774-4220. E pode também nos acessar nos telefones fixos, que é o 3287-0433
e 3287-7010. Se, por exemplo, você está nos vendo agora no YouTube, perdeu os programas da Vibe Mundial, está vendo agora no YouTube. Quer mandar uma mensagem pelo YouTube? Pode mandar também. Tem vários caminhos aí que a gente pode conversar. Sempre que eu posso, eu respondo pessoalmente todas essas questões que chegam pelo Instagram, YouTube, Facebook. A gente está ali procurando fazer esse trabalho de explicar adequadamente para as pessoas, enfim, né, e trazer informação. E é claro que você pode usar os outros recursos como o WhatsApp, o telefone fixo também, tá? Então, esses são os telefones para você entrar em contato e agendar a sua consulta de diagnóstico, porque esse é um belo investimento, né? É um investimento que você faz na sua saúde e que vai fazer. É claro que você vai começar, por exemplo, ganhar algumas vantagens diante dos seus amigos, né? Algumas pessoas vão querer entender por que você está conseguindo correr mais, distâncias maiores, se cansando menos, né? E é claro, você pode manter isso em segredo ou contar, depende aí da sua estratégia, o que você quer fazer. Um dos atletas que a gente trabalhou, atleta profissional de futebol, numa das vezes ele terminou o jogo, jogou muito bem, ele começou como centroavante, mas quando ele começou a usar o aparelho, ele tinha tanta disposição que ele terminou o campeonato como artilheiro no campeonato, porque ele conseguia ir para lá e para cá, de força, o chute, tinha força, tinha tudo mais, e ele acabou se tornando artilheiro mesmo sem ser o atacante do time. Daí, acho que alguém ficou enciumado, ele saiu pro vestiário, foi tomar banho. Quando ele voltou, o aparelho dele tinha sumido. Aí ele veio correndo na Odonto Balance, fizemos um novo aparelho para que ele pudesse dar sequência no bom trabalho que ele vinha fazendo. E a grande vantagem é isso, né? Não é uma substância química, não é um processo que vai te trazer uma situação de doping. Ela é um processo que tem que ser feito, deve ser feito para trazer um melhor equilíbrio do seu corpo, e é um recurso da odontologia que foi desenhado especificamente para trazer esses benefícios na saúde, né? Então, por isso a gente incentiva as pessoas a investirem numa prática esportiva saudável, que é como eu disse, né? Muitos se machucam, se lesionam, às vezes não porque está correndo errado, tem gente que às vezes corre na esteira e de repente se machuca, e tem problemas sérios no joelho, porque a esteira é bem estável. Mas o que acontece como o indivíduo tem um desequilíbrio corporal, o peso dele está recaindo mais sobre uma perna do que o outro. E a forma que o organismo tem para te avisar é manifestando sinais e sintomas. Eu costumo brincar aqui, já fiz essa brincadeira outras vezes, o seu corpo não manda uma mensagem de WhatsApp para você, nem te escreve um e-mail, nem mesmo carta postada no correio. Ele não tem como se comunicar com você desta forma. Então, quando você tem um sinal e um sintoma, por exemplo, uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor nas costas, você precisa entender que esta é a mensagem do seu corpo dizendo para você que ele não está em condições ideais de equilíbrio. E aí, cabe a gente, profissionais dessa área de saúde, ajudar você a se reequilibrar, tá? Claro que os sistemas polis, por exemplo, podem ser utilizados também por pessoas que não são não são atletas nem amadores nem profissionais, pessoas comuns como todos nós, né? Mas que têm suas carências, as suas dificuldades, as suas necessidades. Um outro segmento que a gente atuava bastante, principalmente no pessoal da luta como MMA, e esses segmentos, são pessoas que desenvolvem uma estrutura muscular muito forte e muitas vezes eles não têm uma arcada compatível. Então veja, um corpo grande com bastante estrutura muscular dá um grande consumo de oxigênio. E essas pessoas às vezes têm uma arcada que não é adequada, então muitos deles roncam e sofrem de apneia. O que é o entendimento? Vamos lá, vamos explicar aqui rapidamente, tudo estamos falando de odontologia do esporte, mas eu quero que você entenda como é que isso funciona na vida do atleta rapidamente aqui. Veja, o seu corpo gasta energia durante o dia. Quando você dorme, ele deve ou deveria
repor aquele gasto energético que você teve durante o dia. E aí no outro dia você acorda descansado, repousado para fazer suas coisas naturalmente, certo? No entanto, você acaba, pega uma estrutura, por exemplo, quem trabalhou muito, está muito cansado, etc e tal, à noite ele vai precisar de mais fluxo respiratório para atender aquela demanda. Agora, imagine um caso de um sujeito que tem uma estrutura corporal grande e dentro dessa estrutura, quase que toda ela, às vezes não tem quase nada de gordura, é músculo. E o músculo consome muita energia, ou seja, muito oxigênio. E se a arcada dentária daquele atleta ou daquela pessoa não é compatível com isso, o sistema está com defeito. Então vamos dizer que ele precisaria ter um carregador mais eficiente para levar a quantidade de oxigênio que ele precisa durante o sono, mas ele não consegue. O corpo tenta compensar, puxando o ar com mais força, e esse puxando o ar com mais força vibra os tecidos da região da garganta e produz o ronco. Se o processo não for compensado, corrigido e equilibrado, ele passa também a ter apneias, porque acaba havendo um colapso da língua nesta região da via respiratória, e aí o sujeito passa a ter apneia. Nos atletas, a apneia é menos comum, mas é bem comum, dependendo da modalidade esportiva, o ronco, né? Porque na compensação daquela estrutura corporal dele, ele gasta mais do que ele consegue repor durante o período de sono e do que ele consegue repor na respiração convencional que acontece durante o dia. E aí ele cria um déficit. E o déficit é manifestado pelo corpo através do ronco. Então, ó, demos um apanhado geral de como a biorreprogramação bucal pode ajudar nas modalidades esportivas, na odontologia do esporte, tanto para os atletas amadores quanto os atletas profissionais, tá bom? Então, mais uma vez, estava terminando aqui o nosso programa, vou deixar para vocês os nossos contatos, tá? Para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico ou ligar para obter informações, tirar dúvidas, tá certo? Então vamos lá, olha só, os telefones são 94774-4220, vou repetir, 94774-4220 ou 3287-0433 e 3287-7010. Lembrando que se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve usar o número 11. E se estiver fora do Brasil, o número 55. Tá? Aí é 5511 e o número, ou fora de São Paulo, 11 e o número. Se estiver aqui em São Paulo, é só discar o número direto. Nós vamos estar aqui prontos para orientar você dentro da consulta de diagnóstico. Durante a consulta de diagnóstico para um atleta, profissional ou amador, nós vamos avaliar toda a questão da estrutura de arcada do paciente, né? Vamos fazer todo um apanhado geral para proteger aquela estrutura e fazer com que ele não tenha prejuízos durante a sua prática esportiva, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Grande abraço a todos. Lembrando que o programa vem ao ar todas as terças-feiras às 11 horas e quartas-feiras ao meio-dia, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!